Boa noite a todos. Já fizemos aqui um pequeno compasso, de espera. Portanto, vamos iniciar então a sessão. Bem-vindo à tertúlia de Crescimento e Habitação, que é uma iniciativa do Festival O Mundo, que é um festival de sustentabilidade que está a decorrer até o dia 17 de outubro e que tem alguns eventos online e alguns eventos presenciais em Lisboa. Podem consultar o programa completo em omundo.pt, se quiserem inscrever-se em mais algum evento. Se tiverem alguma dificuldade a assistir à tertúlia através do Zoom, peço que vão para o Facebook Live da O Mundo, onde também podem assistir. Ao longo desta sessão, podem sempre colocar as vossas questões, quer seja no chat, a funcionalidade está cá em baixo no chat, os vossos comentários, as vossas questões, ou na funcionalidade Q&A. Eu vou estar atenta a ambos e vou direcionar as questões para o nosso orador. Eu tenho aqui como nosso orador o Jorge Gonçalves, é ele que vai conduzir a sessão. Ele faz parte da cooperativa Integral Minga, que é uma cooperativa, uma associação de Montemoro Novo, e é ele que vai conduzir esta sessão sobre projetos de habitação que possam existir e que sejam mais sustentáveis. Jorge, vou-te passar então a palavra. Ok, estava em mute. Aproveitando que não somos tantos, o que é bom também para permitir a maior comunicação, será que era possível pedir ao Yatan e à Jussara e ao Filipe só para dizerem o seu nome, que a gente vê, mas também só se trabalha na área da habitação ou alguma coisa muito curta ligada ao seu trajeto? Olá, sim, eu sou o Filipe e a Alexandra. Nós não temos nenhum projeto em curso, mas andámos à procura e continuamos a andar à procura de um sítio para dar início ao nosso projeto de habitação o mais sustentável possível. Portanto, temos algumas ideias, mas estamos aqui também um bocadinho para ouvir também as vossas. Exato. E ficar a aprender um bocadinho mais com isso. Yatan? Eu sou estudante de filosofia, aliás, agora sociologia, na Universidade do Porto, e temos uma disciplina de inclusão, sustentabilidade e economia social, e a docente pediu para que interagíssemos dentro desse programa e temos que tratar sobre economias transformadoras e questões dessa natureza e que fôssemos nos encaixando, né, no que é possível através do evento. Então, estou aqui como espectador para ver o que é que podemos fazer. E Jussara? Oi, eu estou morando aqui em Portugal e estou procurando uma forma, um modo de vida mais sustentável. Então, eu até já soube sobre Montemoro Novo, fui visitar um dia a cidade, foi logo antes da pandemia, no dia seguinte eu confinei, e estou querendo saber mais sobre esse projeto, porque eu tenho ouvido falar de Montemoro Novo e tenho muito interesse. Assim, a minha formação é na área de saúde e educação, mas eu tenho também um pé nessa questão ambiental, tenho uma formação também em sustentabilidade pela Universidade da Paz, no Brasil, e estou buscando ver se eu encontro um lugar para viver, mas de acordo com esses meus valores e desejos. Ok, ótimo. Vou só tirar também para te apresentar que ele juntou-se agora mesmo. Exato, e vou pedir aos que não estão a falar para porem no mute o microfone e ao Tiago então só para dizer alguma coisa sobre si ou se tem algum interesse específico sobre a questão da habitação, rapidamente. Bom, sou o Tiago Lima, eu também
eu estou junto com o Iatan aqui, né? Também estou fazendo mestrado em Sociologia aqui na Universidade do Porto. E a gente, né, está querendo entender um pouco sobre como funciona essa questão da habitação como que isso se encaixa dentro do contexto da economia transformadora. Particularmente, eu tenho um interesse particular pela questão do decrescimento. Então, eu acho que é interessante explorar essa questão, o que acontece. Eu não sei se vocês, nesse sentido, estão falando de um decrescimento econômico ou puramente de um decrescimento demográfico, mas os dois são um tema que me trazem bastante interesse. Acharia interessante se vocês falassem um pouco sobre essa questão aí. Ok. Então, a ideia para a sessão de hoje era falar um bocadinho sobre, introduzir-vos um bocadinho o que era a Cooperativa Integral Minga, de como o decrescimento se relaciona com a habitação e como a Minga tem uma secção que é da habitação. Pronto, isto fazer uma introdução à relação habitação-decrescimento através da nossa experiência e perspectiva. Em segundo lugar, gostaria, a minha ideia era, dependendo dos participantes, a hora não é muito boa porque é hora de jantar, mas eu tive, acabou por não poder ser a hora que era suposto, mas se tivessem mais pessoas que estivessem relacionadas com projetos ligados à habitação e ao direito à habitação, percebermos que perspectivas ou que projetos é que conhecem ligados ao direito à habitação e que ações concretas se poderiam desenvolver ligadas à habitação. Portanto, aqui dividindo então a ação em três partes. A primeira é a apresentação de crescimento de habitação, introdução à abordagem da Cooperativa Integral Minga. Em segundo lugar, ouvir se vocês sabem de projetos de habitação, seja em Portugal, seja noutros países, que possam ser interessantes para a nossa abordagem. E em terceiro lugar, que ações poderíamos fazer para criar projetos ligados à habitação e à promoção do direito à habitação. Então, dando-vos uma pequena introdução sobre a Cooperativa Integral Minga. Olá, Juliana, peço que desligues o microfone. Sim, só um instante, que eu não estou conseguindo desativar. Está aqui, ok, perfeito, obrigado. Agora, como já estamos a começar, se calhar não vou interromper para fazer introduções às pessoas que vão entrando, portanto, vamos seguir a sessão. Então, a Cooperativa Integral Minga foi criada em 2015 em Montemoro Novo e é integral porque tem uma característica que é tem todas as atividades ligadas ao viver, ou seja, tem habitação, tem agrícola, tem a secção agrícola, tem a secção de comercialização, que significa a produção de todos os bens que não sejam alimentares, e tem a secção de serviços, ou seja, os seus membros podem faturar a venda de serviços, ou seja, a cooperativa pode atuar na área dos serviços. Portanto, a ideia é que é uma cooperativa que atua em todas as áreas do viver e das necessidades do viver e, portanto, os seus membros, os membros da Cooperativa Integral Minga, como de outras cooperativas integrais, podem simultaneamente responder a uma série de problemas ou atuar numa série de atividades económicas ao mesmo tempo. Ou seja, portanto, a cooperativa e os seus membros podem, por exemplo, para dar um exemplo muito simples, uma pessoa pode ser web designer e vender serviços do web design para empresas, para clientes. Ao mesmo tempo pode ter um quintal que tem muitas árvores de fruto e pode apanhar as laranjas e vender as laranjas através da cooperativa. E ao mesmo tempo pode gostar de fazer tricô e faz cascóis e vende cascóis. E no fundo a cooperativa permite que a pessoa venda e atue economicamente como se tivesse uma empresa em todas essas áreas. E por outro lado permite que pessoas individualmente organizadas com outras possam desenvolver projetos ligados à habitação.
desde construção a reabilitação de casas, compras coletivas de terrenos e de edifícios, e criação de processos de cedência desses mesmos edifícios para a habitação aos seus membros. Portanto, é uma cooperativa integral. E em terceiro lugar, a cooperativa é minga, e minga vem exatamente do decrescimento, vem da ideia de minguar, a ideia de decrescer, a ideia de consumirmos, de criarmos primeiro uma sociedade em que está muito mais vocacionada para o bem-estar das pessoas do que propriamente para a acumulação material só por si só, para uma sociedade que pensa as relações de uma forma mais abrangente do que a simples perspectiva que nós somos mais felizes se tivermos mais dinheiro ou se tivermos mais acumulação material. Que a base material é muito importante, obviamente temos que beber água, temos que comer, temos que ter acesso a serviços de saúde e acesso a transportes e uma série de coisas, mas que isso não é que a acumulação material por si só, portanto, não é o único objetivo. E daí o decrescimento, pronto, eu sei que vai haver mais sessões sobre o decrescimento, eu não vou aqui entrar muito no debate sobre o decrescimento sobre em geral, mas o decrescimento vem sobre o questionamento da forma como nós nos organizamos politicamente e como organizamos os recursos. E o discurso depois da Segunda Guerra Mundial especialmente, virou-se muito para a ideia de que o PIB, que foi um indicador que foi criado, tinha que crescer e que para estarmos melhor tinha que haver mais crescimento económico e que havia, e eventualmente isto depois levou a uma série de ideias como ter empregos em que as pessoas trabalham cada vez mais horas ou para terem mais rendimentos, ou mas para ter mais rendimentos para consumirem mais e portanto criou-se um círculo vicioso em que as pessoas vão acabando por trabalhar mais, os recursos vão sendo cada vez mais explorados e não necessariamente está a haver a melhor alocação, quer em termos do que é os recursos, a existência de recursos naturais e também aquilo que é uma coisa muito importante, que é o convívio entre as pessoas, que é as pessoas estarem juntas e terem tempo livre para fazer as atividades que têm curiosidade sobre, para investigar na vida, ao longo da vida, sobre coisas diferentes, porque criou-se uma sociedade que entretanto estagnou as pessoas entre aquilo que estudaram, depois vão fazer o resto de toda a sua vida vai ser aquela carreira, mas na verdade as pessoas normalmente têm uma multiplicidade de interesses e os seus interesses vão variando ao longo da vida e não vão querendo sempre fazer a mesma coisa e portanto criou-se uma ideia de vida em que a especialização é uma ideia dominante, em que uma pessoa só acaba por desenvolver uma atividade e uma atividade muito pequena dentro de toda a sociedade e toda a abrangência de atividades que existem na sociedade e isto criou, entre outras coisas, alguma frustração em pessoas que sentem que querem ter uma vida mais livre e uma vida em que se dedicam a coisas diferentes, em que investigam sobre coisas diferentes e que são úteis perante a sociedade em coisas diferentes e isso foi-se perdendo e essa liberdade se foi perdendo. E esta liberdade foi-se perdendo, entre outras coisas, por uma coisa que é a estrutura da propriedade privada, da forma que nós temos organizada e da forma como se foi retirando o direito à habitação, o direito ao abrigo, o direito à terra às pessoas. E à medida que fomos tirando o direito à habitação, o direito à casa, um bem que não é acessório, um bem que é necessário para as pessoas terem conforto, para poderem criar filhos, para poderem constituir família, ou retirarmos isto às famílias, o direito a um dia terem, ou terem uma casa que é sua, ou de construírem uma casa que é sua, só mediante terem um empréstimo ou terem rendimentos altos que permitem ter o empréstimo e as poupanças necessárias é que assim conseguem aceder a uma habitação, mas muita da população nunca tem capacidade alguma vez de ter habitação própria e portanto passa toda uma vida a pagar rendas ao longo de 60, 70, 80 anos
Rendas essas que consomem uma grande parte do salário. Não só consomem uma grande parte do salário, como sujeitam as pessoas a uma insegurança na vida muito grande, porque uma família tem filhos, ou uma pessoa individual, ou uma família, e no momento em que ela sabe que tem que pagar aquela renda ao início do mês, e aquela renda se calhar equivale a 1/3 ou metade do orçamento familiar, aquela pessoa está sujeita a tudo que os patrões exigirem dela. E se as rendas aumentarem, porque há mais turismo, porque há Airbnb, porque há isto, porque há aquilo, porque há especulação, as pessoas vão ter que trabalhar mais horas para pagarem a renda. E à medida que vão trabalhando mais horas, e nós vimos em Lisboa e no Porto, que aconteceu nos últimos anos, à medida que trabalham mais horas, estão menos horas com os outros elementos da sua família, estão menos horas com os seus amigos, estão menos horas a fazer desporto, estão menos horas ao ar livre, estão menos horas a fazer outras coisas que não sejam um trabalho que seja para pagar a sua vida. E, portanto, o que nós pensámos muito na Cooperativa Integral Minga para nós atingirmos a liberdade e para nós conseguirmos deixar de ter a pressão de trabalhar a troca do salário e da maneira como é feito e as pessoas poderem ter mais liberdade de fazer outras coisas, era promover o direito à habitação e, nomeadamente, a criação de uma cooperativa de habitação, como houve em Portugal no final dos anos 70, anos 80, anos 90, ainda há algumas cooperativas que resistiram, mas a maior parte deixaram de fazer a sua atividade. Mas em Portugal, até ao 25 de Abril havia um grande problema de habitação, havia muitas pessoas a viverem em barracas e em segundo lugar, quando houve o regresso das pessoas que estavam nas colónias, houve uma necessidade de habitação muito forte de um país que nem sequer tinha habitação para as pessoas que cá viviam. E nessa altura, pelo meio das lutas por uma sociedade mais justa, o direito à habitação, como o direito à saúde, o direito à educação, por aí fora, foram trabalhados. E no caso do direito à habitação houve 2 projetos essenciais. Foi o SAAL, o Serviço Ambulatório de Apoio Local, e depois mais tarde as Cooperativas de Habitação Económicas, as SES. E através deste processo, muita da população portuguesa, mesmo com poucos recursos ou pouca segurança no trabalho, etc., conseguiu construir as suas casas para as suas famílias e resolver esse problema. Nós, Cooperativa Integral Minga, pegamos nesse exemplo, porque é um exemplo histórico e recente português, e tentamos tentar implementar algo muito idêntico. Mas regressando só um bocadinho antes, é muito importante trabalharmos nas ideias do crescimento, é muito importante trabalharmos menos horas. E muitas vezes, quando para nós trabalharmos menos, muitas vezes a gente olha para o lado dos rendimentos, a gente raramente olha para o lado dos custos. Ou seja, se a dada altura uma pessoa tem a habitação garantida e quem sabe junto à habitação uma pequena horta, junto ou em algum lugar da cidade um lugar onde pode cultivar pelo menos vegetais, não os cereais, mas os vegetais básicos para o seu consumo, essa pessoa deixa de estar dependente do dinheiro de uma forma tão direta para toda a sua existência. Porque tem uma base, tem a casa onde pode dormir, tem a comida que precisa, tem a água que precisa e portanto isto já são elementos muito importantes. Depois é a questão do aquecimento da casa, que é uma questão muito importante, mas pode-se trabalhar de muitas maneiras, não vamos aqui se calhar estar a discutir sobre isso. E depois já há outras coisas que fazem importância à vida, que é o acesso à saúde, o acesso à educação. Mas agora falando sobre aquilo que é o nosso dinheiro, muito do nosso dinheiro, muito do nosso tempo, muitas nossas horas vão para pagar uma renda, e isto significa, se 1/3 do nosso dinheiro vai pagar uma renda, significa que nós estamos a trabalhar 8 horas, mas que já podemos trabalhar só 5, e isso sobraria muito mais tempo na nossa vida. E se ainda fôssemos mais eficientes em termos da produção alimentar, etc., e energética,
se calhar trabalharíamos 3 horas por dia. E a habitação é uma coisa que vai-nos, se promovermos esse direito, vai-nos reduzir várias horas, muitas horas de trabalho, vai promover uma sociedade mais horizontal, vai promover também que as pessoas possam arriscar, porque se querem mudar de emprego ou querem mudar de área de trabalho, se calhar não têm tanto medo de mudar, ou se tem um patrão que lhes está a explorar, se calhar não têm tanto medo de mudar ou dizer que não, porque a casa não vão perder, se tiver uma pequena horta também não vão perder a comida, pelo menos o essencial, e portanto, e isto vai empoderar a população e portanto nós vemos isto como absolutamente crucial para os objetivos da Minga, que são os objetivos do crescimento, e para promover uma população a viver de uma forma mais descentralizada no território, ou seja, aumentar a população no interior ou nas zonas rurais que têm também muitas casas abandonadas, e temos que falar sobre isso também, mas e distribuir em geral as pessoas do território de forma mais equilibrada, porque para além de nós trabalharmos muitas horas, nós passamos muito tempo, especialmente nas grandes cidades, a viajar de metro, de autocarro, nos transportes, etc. E visitar um amigo demora tempo, e trabalhar e voltar demora 2 horas, e portanto a somar às 8 horas de trabalho, vamos somar 2 horas de ir e voltar, estamos em 10 horas, temos de dormir 8, portanto não sobra muito. E portanto também pensar a descentralização da população no território, a nosso ver, é essencial. As cidades são cruciais no desenvolvimento de uma estrutura organizacional de um país, mas essa distribuição tem que ser equilibrada entre as cidades e que tamanho de cidades, cidades médias, cidades pequenas, vilas, aldeias, lugares, e essa relação territorial alterou-se muito nos últimos 50, 100 anos, principalmente em Portugal, e estamos então a viver cada vez em cidades cada vez maiores, e aí outra vez estamos a perder cada vez mais tempo das nossas vidas, e a comida é muito mais cara do que nos meios rurais e por aí fora. Portanto, a pessoa acaba por ter que... estou a viver em Montemor Novo, mas sou natural de Coimbra, e quando vou a Coimbra gasto o dobro do dinheiro para tomar um pequeno almoço exatamente igual, e portanto, e são 2 cidades, só são tamanhos diferentes e têm relações monetárias diferentes e económicas, e portanto uma cidade, à medida que ela vai crescendo e também os sistemas alimentares não funcionarem bem, vão tornando a vida cada vez mais cara, e portanto lá estamos nós cada vez a ter que trabalhar mais horas para ter basicamente uma vida de subsistência a pagar contas, e portanto para quebrarmos esta exploração que está a haver e que é generalizada, pensamos mesmo que é preciso resolver esta questão da habitação. Pronto, como é que a Minga, indo ao ponto, como é que a Minga pensa que se deve resolver o direito à habitação? Em primeiro lugar, nas zonas de interior existem muitas casas abandonadas que estão fechadas. Muitas vezes elas pedem muito dinheiro para a sua reabilitação e para a sua compra. Ou seja, há muita especulação ainda que existe nas terras pequenas, e pedem-se muito dinheiro por ruínas, e em segundo lugar há muitas casas que são de muitos herdeiros e ninguém sabe quem são os donos. Portanto, mas é muito importante o tecido do centro histórico das cidades, das pequenas vilas, das aldeias, porque esse património tem um valor arquitetónico gigante, porque esse património está bem construído, porque esse património organiza a sociedade de uma forma que já foi sustentável e portanto, a nosso ver, o reforçar do centro histórico de Montemor é algo extremamente importante. Contudo, como disse, os preços das ruínas é extremamente elevado, e nós não conseguimos comprar imediatamente essas ruínas, e já vamos comparar preços entre opções. Pronto. O que é que nós pensamos que se deve fazer? Existe por acaso um loteamento em Montemor que pode ser utilizado para a construção, e nós pensamos que se devia comprar essa terra, que já estava pré-licenciada, estava licenciada para a construção de um bairro para classe média alta, moradias grandes, e fazer casas mais pequenas, mas com um pequeno quintal para as pessoas, e construir em técnicas também com base local, portanto com materiais de base local. Portanto aqui é muito mais o barro, o tijolo burro, outro tipos de... mas basicamente utilizando, neste caso, no nosso caso, a terra, noutros sítios será a pedra, mas portanto aproveitando a arquitetura vernacular e fazendo, portanto, construção de casas para pessoas,
que precisem, famílias, idosos, pessoas mais novas, para elas poderem viver. E numa cooperativa de habitação económica, numa cooperativa de habitação, as pessoas, no fundo, não têm acesso ao crédito e a cooperativa acede a crédito através da cooperativa, ou seja, uma pessoa que mesmo que tenha uma situação precária, através da cooperativa pode aceder a crédito porque é a cooperativa que está perante o banco a pedir o empréstimo. E depois esta pessoa em cooperativa vai financiar a construção da casa desta pessoa. E esta pessoa, depois a partir daí vai pagar, no fundo, a prestação à cooperativa, que por sua vez paga ao banco. Pronto. Isto é uma forma de tornar o acesso ao crédito mais universal e para as pessoas poderem construir as suas próprias casas. Pronto. A pessoa basicamente irá pagar os custos da construção da sua casa, se envolveu a autoconstrução no processo, melhor, porque vai baixar os custos de construção, mas basicamente vai pagando até a uma dada altura que já pagou a casa de volta e a casa, no fundo, é sua. Nas cooperativas de habitação económica que apareceram nos anos 80 em Portugal, o que acontecia foi as pessoas pagaram, agora estão a pagar e acabar de pagar esses empréstimos e depois no final a casa é da pessoa e a pessoa vende ao preço que quiser. Portanto, se estivermos num boom económico e a pessoa quiser vender a casa pelo dobro do preço, vende a esse preço. Portanto, o problema desse sistema que aconteceu, apesar de ter resolvido o problema das pessoas, foi passado algum tempo, voltou-se a meter a propriedade exatamente no mercado especulativo e uma casa que custou a construir 30 ou 40 mil euros está a ser vendida a 80, 100 mil euros, 120. E portanto, e aí vai quebrar com o direito à habitação que estamos a tentar promover. Portanto, o que nós estamos a pensar fazer é as pessoas têm direito de utilização da casa, podem viver na casa, mas não podem vender acima do preço de custo. Ou seja, nós sabemos que a casa custou 40 mil euros, os materiais que foram pagos, portanto foi tudo processado pela cooperativa, no fundo, e portanto a pessoa investiu e pagou o empréstimo de volta, e se um dia quiser sair, pode sair reavendo o dinheiro que investiu, mas não pode criar uma mais-valia sobre esse património. Portanto, o que é que vamos criar com isto? Vamos criar uma rede de casas em Montemoro Novo, ou se isto acontecer, ou onde acontecer, que tem um preço, que está ao preço de custo. E o preço de custo é realmente diferente. Nós conseguimos construir casas e comprar o terreno, este projeto que tínhamos pensado, por volta de 45 mil euros daria para um T1 e para a compra do próprio terreno e para a infraestruturação. E, portanto, isto é um valor completamente diferente, as pessoas estão cá fora e... Jorge, posso colocar aqui uma questão que a Jussara levantou aqui no chat? Sim, força. Por acaso ela está a colocar uma questão interessante que eu também já vinha a pensar, porque eu lembro-me dessas cooperativas dos anos 80, até porque eu cresci perto de uma e vi a realidade daquilo, que no fundo era um grupo de pessoas que se juntou para comprar um terreno grande, depois dividiu os lotes e a partir daquele momento cada pessoa tinha o seu lote e tinha a sua casa num projeto de arquitetura comum e aquilo que serviu foi para que as pessoas tivessem acesso a casas mais baratas, mas depois cada pessoa depois vendia ao preço que queria e não existia a ideia de um projeto comum com serviços comuns, que está muito relacionado aqui com a questão que a Jussara estava a perguntar, que é se este projeto que tu estás a criar é um projeto coletivo que depois vai um bocadinho além disso e que são a ser pensadas habitações mais sustentáveis, por exemplo, áreas de serviço comum que criem um sentido de comunidade para essa cooperativa. Estás a pensar nisso para esse teu projeto? Pronto, primeiro não sou eu que estou a pensar, é a secção de habitação da Cooperativa Integral Minga, que é um grupo de pessoas, yeah. Mas basicamente o que nós chamamos ao projeto Cooperativa de Habitação Económica e Ecológica, e também já ia aí, estava agora só mais a trabalhar a parte económica do acesso à casa, pelo menos permite o acesso à casa, mas de facto é possível fazer coisas mais interessantes e mais abrangentes que isto, e o nosso projeto também tem um bocado disso em mente, ou seja,
Ao contrário, por exemplo, antigamente, quando se fizeram as chés, para além de ser tudo construções, pronto, em betão e cimento, que era o que se fazia e que ainda é dominante e que se faz, para além disso, eram moradias todas iguais umas às outras, não havia um projeto social muito mais abrangente, muitas vezes era muito monótono ou homogéneo em termos de população. No nosso caso, por exemplo, o que desenhamos, o que temos estado a desenhar, envolve pôr casas, por exemplo, para idosos que estão a viver sozinhos e querem viver ou com outras pessoas ou precisam ter acesso de cuidados de saúde, casas para jovens, casas para famílias, portanto, criar um projeto social, um projeto que, primeiro, um bairro que é mais heterogéneo em termos culturais, em termos socioeconómicos, por aí fora. Portanto, isso é importante. Em segundo lugar, promover, portanto, modos de construção sustentável, portanto, usando materiais locais, etc. E em terceiro lugar, de facto, promovendo algum tipo de cogestão de equipamentos e criando um espaço que possa servir para esse efeito, seja, por exemplo, uma coisa básica que é uma lavandaria, que não é preciso toda a gente ter uma máquina de lavar roupa e basta haver uma para o bairro inteiro, ou duas, ou pronto, um lugar onde isso se faz, onde pode haver algum tipo de partilha de equipamentos, onde pode haver também eventos e as coisas que as pessoas, que os membros da cooperativa quiserem vir a desenvolver. Por exemplo, aqui em Montemoro Novo, a cooperativa Axé, que é a cooperativa que existe aqui, tem um espaço muito grande para bailes e para onde se faz os encontros, os treinos de ping-pong, onde se faz o canto alentejano e, portanto, os espaços podem-se criar e antigamente até se criaram e de facto nós temos intenção de promover isso e tentar criar o bairro de forma também participada e também que as pessoas tenham algum poder na forma como constroem as suas próprias casas, na forma como desenham as suas próprias casas, não ser uma arquitetura chapa 5, em que tanto faz uma casa para uma aldeia aqui perto de Montemor, como faz para os Estados Unidos. Portanto, não, tem que ser uma arquitetura ligada ao lugar, ligada à história, ligada também às necessidades. E uma coisa que também apareceu depois dos anos 70, que foi a questão das casas evolutivas, ou seja, pensar que uma pessoa primeiro faz a casa só para o casal, depois acumula mais um dinheiro e vai construir mais um quarto, porque vai ter vai ter um filho, depois vai construir outro quarto, portanto desenhar já a construção por forma a permitir que as casas evoluam, mas a pessoa não ter logo que fazer esse investimento todo de uma vez só, portanto e promover a socialização, promover espaços é uma coisa essencial, a habitação também é habitar o espaço público e uma coisa que é muito importante hoje é que o espaço público, o espaço de convívio hoje em dia é um espaço privado, é um espaço que envolve dinheiro. Nós para estarmos fora à noite normalmente temos que estar num café e no café temos que gastar dinheiro, num bar, pronto. E isso, ou seja, retirou-se da população a possibilidade de encontro coletivo sem a utilização de dinheiro. E isto é uma coisa muito essencial e é uma coisa que sempre existiu e em muitas culturas ainda existe. Portanto, haver um espaço que tem ou instrumentos musicais ou que tem simplesmente um lugar para jogar cartas ou fazer jogos, etc., mas que seja um espaço de encontro, ou para as pessoas verem televisão, por muito que a televisão vista sozinha é uma coisa, vista com muita gente, se calhar é um pretexto para as pessoas se encontrarem e isso vê-se também em muitas outras culturas, mas acima de tudo as pessoas não estarem sozinhas, porque acho que e achamos que um dos maiores problemas que afeta a sociedade é a solidão, e a solidão afeta obviamente o bem-estar emocional, mas acima de tudo, e depois de forma indireta o bem-estar físico, e as pessoas sozinhas sentem-se frágeis, estão em vulnerabilidade constante, porque não sabem com quem podem contar e a nossa sociedade tem sido uma sociedade, esta sociedade do crescimento económico, tem sido uma sociedade de isolamento, de individualização da pessoa não ter com quem se encontrar facilmente e portanto tudo em espaços de encontro que não envolvam dinheiro e que a pessoa possa estar lá livremente durante o dia, à noite, etc., são coisas que vão fortalecer, vão nos tornar mais fortes na nossa saúde, vão nos tornar mais fortes politicamente, porque muitas vezes nós tentamos nos projetos, digamos, cooperativos, associativos, etc.,
tentamos mudar muitas coisas, o mundo, mas há uma série de ideias que nós temos em mente e coisas que queremos praticar. Só que uma coisa, se faltar base social, se faltar relação, se faltar encontro, que é o que ainda por cima agora está a reforçar a falta de, e está-nos a fragilizar ainda mais como coletivos. E portanto, nós temos que, se faltar o encontro, se faltar a solidariedade, se faltar a cooperação no ponto de vista de viver o dia-a-dia e de a empatia, percebemos que temos coisas em comum e que participamos no mesmo espaço. Se estamos completamente individualizados, somos muito facilmente esmagados e, portanto, claramente este projeto de habitação, ou um projeto, mais do que um projeto de habitação, eu penso que é um projeto de urbanismo, é pensar como é que nós queremos as nossas vilas, aldeias, cidades, como é que nós queremos conviver, que tipo de espaço queremos criar para conviver e que condições são necessárias. E sem dúvida alguma fugir da solidão e que este projeto a se vir a ser feito que promova isso também, obviamente, o encontro. Porque é que ele está num processo em que a gente já negociou com o banco o preço do terreno, sabemos, nós consideramos, bom, vou falar muito abertamente, falámos com a Câmara Municipal sobre o assunto, já há muitos anos que falamos sobre o direito à habitação, desde que cá estamos, porque sabemos que é aquilo que faz a diferença das pessoas ficarem em Montemor e irem-se embora, e quando chegámos cá, pronto, e agora chegámos a este projeto que com pouco dinheiro conseguiríamos comprar o terreno para cada pessoa, para cada família construir a sua casa. Infelizmente a Câmara achou que não queria investir por aí. Agora, continuamos a ver que é um projeto que pode ser financiado e a questão da habitação é muito interessante em relação aos outros projetos. Porquê? Porque é um investimento seguro, ou seja, alguns de vocês conheceram a Copérnico, que é uma cooperativa que canaliza investimento na área das energias renováveis para criar rendimentos para as pessoas. Aqui, por exemplo, imaginemos que queremos fazer este bairro e para cada casa de pessoa é preciso X mil euros, e há muitas pessoas que têm dinheiro no banco e se calhar não queriam pôr no banco, preferiam pôr num projeto com objetivos sociais e que fizesse algum sentido e com pouco risco. Neste caso, poderiam financiar as pessoas, cada um com o dinheiro que quisesse, a construção de casas, e essa construção de casas seria depois, à medida que a pessoa ia pagando a renda ou o empréstimo de volta à cooperativa, a cooperativa pagava de volta à pessoa que investiu e podia-se eventualmente até dar uma taxa de juros a essa pessoa. Portanto, ao contrário de outros projetos, a habitação abre aqui uma coisa e por isso é que também é um negócio tão interessante e por isso é que também é tão desinteressante trabalhar sobre o direito à habitação e por isso é que o nosso olhar nunca olha para a habitação, é porque está muito dinheiro envolvido e se nós quebrarmos com isso vamos quebrar uma série de rendimentos que estão na sociedade, quer de bancos, pronto, quer de privados de grande escala, etc. Posso interromper? Temos aqui um participante com a mão levantada aqui há algum tempo, que já tinha colocado aqui umas questões. Não vi. Sim. Portanto, eu vou passar a palavra ao Filipe, se tiveres aqui algumas questões ou algum comentário que queiras fazer aqui à intervenção do Jorge nesta tertúlia. Olá, obrigada. É a Alexandra, estamos os dois aqui deste lado, o Filipe e eu. Queria fazer uma pergunta sobre como é que vão começar a atrair pessoas para este lugar? Ou seja, já falou de vários temas, quer concentrar numa habitação assim mais económica, quer que as pessoas que vão para lá se calhar pensam em trabalhar menos, são criativos se calhar, quer também que se tem um bocadinho de dinheiro ou não, querem investir numa cena assim mais diferente. Mas parece que há muitas ideias e não, pronto, em termos de, imagina, se for fazer um panfleto de marketing, qual é que era a cena principal do tipo de pessoa que queria atrair para este terreno? Nós queremos aderir a resolver um problema que existe na população de Montemor Novo, ou seja, já existe um problema de falta de habitação, nós temos a cidade de Montemor Novo, o Conselho de Montemor Novo tem registrado as 300 pessoas com necessidade de habitação, famílias, e portanto nós queremos acima de tudo chegar às famílias que estão com essa necessidade mais premente,
famílias de vários estratos sociais, culturais, queremos que seja altamente heterogéneo e temos muita gente que mudou para Montemor Novo nos últimos anos e que precisa de uma solução de habitação. Nos últimos anos tem havido, há mais anos, pronto, tem havido uma mudança de pessoas para aqui e para outros lugares. De onde tenho viajado, especialmente nos últimos 3 anos, tem ido muitas pessoas. Tem ido muitas pessoas. Principalmente estas pessoas que iriam para aí não, pronto, se calhar não iriam pensar em só trabalhar poucas horas por dia e estão a pensar em coisas completamente diferentes, diria eu. Sim, mas cada pessoa faz o que quer da sua vida. Nós não temos assim uma perspectiva muito de mudar as pessoas. Nós queremos criar as condições para as pessoas poderem viver uma vida diferente sem tanto stress. Depois a forma como as pessoas vivenciam a sua vida, isso cada um o que é que consome, o que é que não consome. Pronto, há de haver regras do género, não podes usar detergentes que tenham químicos, porque a água tem que ser tratada para usar para a rega, por exemplo. Vai haver algum tipo de princípios, mas o nosso objetivo não é, pronto, não é selecionar muitas pessoas consoante a ideologia, mas responder a um problema de habitação concreto e tentar desmistificar a questão da casa ecológica como uma coisa muito freak. Não é uma coisa muito freak, pode ser uma coisa muito natural e queremos tornar esse processo natural e ter processos participativos e de comunicação à população e que cheguem ao máximo de pessoas possível. Jorge, temos aqui a Jussara Soares, que no nosso chat está a perguntar quantas pessoas, mas vocês são quantas pessoas, não é este grupo que está a criar a cooperativa, se estão abertos à entrada de novas pessoas e também outra dúvida que ela tem é se existe alguma ligação com a associação, com outras associações, por exemplo a Ecobairros, que nós tivemos aqui também numa sessão anterior, às 6 da tarde, e que também tiveram a falar um bocadinho deste tema das cooperativas. Portanto, se puderes responder à Jussara. A cooperativa tem montes de membros, tem bastantes membros, mas são membros das várias áreas: agrícola, serviços, habitação, comercialização. Uma cooperativa é aberta, uma cooperativa não pode rejeitar a entrada a ninguém, tem um objeto próprio, tem questões concretas, mas a porta é aberta. O projeto de habitação em concreto vai a avançar e esperemos que um dia avance e andamos já há muito tempo nisto, pronto. E depois podemos falar também um bocado sobre a estratégia da habitação e a lei de base da habitação. Pronto, podemos falar um bocado sobre isso, que isso pode lançar perspectivas sobre o futuro, mas quando lançarmos o projeto de habitação vai ser aberto a 40 famílias, este em concreto, e depois vai haver um regulamento próprio que define quem é que poderá aceder ou não. Em relação a alguma ligação à Associação Ecobairros, porque Ecobairros em concreto não conheço, nós lidamos com algumas outras cooperativas e também já tivemos com a FENASHEC, que é a Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica. Gostávamos muito de organizar um encontro de cooperativas de habitação económica ou de cooperativas de habitação. Era um plano que tínhamos para este setembro, mas agora com este caos não deu para organizar. E temos muito interesse, e é isto que eu acho que é muito importante também, pois gostava de falar, que eram os próximos passos, que era a questão de realmente fazer um encontro e perceber que projetos é que existem, até porque eu acho que a questão da crise económica que nos vai afetar, que é absolutamente avassaladora, vai criar acima de tudo grandes problemas de habitação e de alimentação e de habitação. Pronto. São as duas coisas que são as bases da existência das pessoas. E no caso da habitação estamos a falar de um país completamente desorganizado e completamente desregulado e simplesmente o mercado privado a tratar da habitação com preços muito elevados. Pronto. E vamos entrar numa situação com um desemprego absolutamente brutal. E no fundo a motivação de propor este tema, e isto surgiu depois de um encontro anterior para debater aqui hoje, era também isto, que é a questão da habitação vai afetar milhares de famílias, de uma forma, milhões provavelmente pessoas, de uma forma brutal, e portanto não temos ligação com essa associação Ecobairros.
e gostaríamos de ter a ligação com todas as associações cooperativas, etc., que tentam promover o direito à habitação e responder aos problemas de habitação às pessoas, ainda por cima, porque agora saiu uma coisa, e é isto que já vou concluir agora com isto, que é, saiu a Lei de Bases da Habitação. Foi um projeto dinamizado pela Ana Roseta, mas pronto, passou pela Assembleia da República e foi aprovado a Lei de Base da Habitação, que põe finalmente o direito à habitação estava na Constituição, mas não havia uma lei que especificasse o que é que isso significa e que responsabilidades existem por cada organismo. E isto agora existe, e estão a ser uma série de portarias que estão a explicar também como é que esta lei de base é implementada. Pronto. E agora há uma coisa que é a Carta Estratégica da Habitação, e basicamente as câmaras municipais devem fazer um mapeamento das necessidades de habitação das suas populações e podem fazer cooperativas ou as próprias câmaras, mas as câmaras podem financiar cooperativas para aceder, ou pelo menos podem fazer com que as cooperativas acedam ao financiamento para a construção de bairros e para a construção de habitação, para a compra de edificado e para a reabilitação desse edificado. E, portanto, abre-se aqui muita coisa, e nós sentimos que, de facto, era um tema essencial de nos organizarmos. É uma coisa concreta, é uma coisa que afeta milhões de pessoas, que é o direito à habitação, e para promover, de facto, o crescimento, como estávamos a falar um bocado ao início, trabalhar sobre isto, ainda para mais num contexto de crise, onde se antevê muito difícil para as pessoas que vão perder emprego, e que vão ser muitas. Portanto, realmente por um pressing de tentarmos organizar e tentar algum evento que promova o encontro das associações e os grupos e os projetos. Pronto, não sei se os presentes querem falar de algum projeto de habitação, ou pôr questões sobre o que nós fizemos, ou apresentar também algum projeto de habitação que ache interessante, ou alguma reflexão sobre o direito à habitação que ache interessante. Portanto, abro aqui um bocado a conversa a quem estiver. Eu peço que quem quiser falar, que coloque aqui no chat para eu permitir falar. Se quiserem, como já estava a dizer, se quiserem partilhar um bocadinho algum projeto de habitação sustentável que estejam a concretizar ou ainda a planear. Enquanto a malta está a pensar, se calhar só dizer também uma coisa que não disse, que é: porque é que é interessante investir nos projetos num loteamento que seja 30 casas numa cidade de 10 mil pessoas? Imaginemos que era 30 casas numa cidade custarem apenas 30 mil euros ou 40 mil euros por casa. Quando alguém fosse pedir por uma ruína 40 mil euros, a outra pessoa pensar, mas assim faço uma casa de raiz, porque quando uma pessoa ainda compra uma ruína ainda tem que fazer investimentos muito mais avultados na reabilitação da mesma, muito mais caros muitas vezes de construção de raiz. E, portanto, a nossa ideia também era, para arrebentar um bocado com a bolha imobiliária que existe e com a especulação imobiliária que existe, criar bairros. Se cada cidade, se cada terra tivesse um bairro, ou vários bairros, ou uma percentagem da habitação, que é o que também vem na Lei de Bases, que 5% da habitação devia ser pública. Se nós tivermos habitação que está a preços controlados e um preço que as pessoas... Pronto, que não é ditado pelo mercado pura e simplesmente, vai fazer com que o resto do mercado possa existir à mesma, e há um mercado privado, mas não existe a especulação tão fácil de dizer que uma casa que tem um T1 custa 120 mil euros, o que é obviamente um absurdo. Pronto. Só acrescentar isso. E portanto abre assim ou reflexões ou coisas que queiram partilhar, porque eu assim do que tinha a dizer acho que era mais ou menos isso, ou perguntas sobre a mim ou o que for. Ok. Portanto, temos aqui o Tiago Dutra Lima, ele está aqui a colocar uma questão, mas isto para ser um bocadinho mais interativo, eu vou permitir que ele fale aqui. Portanto, Tiago, podes colocar aqui a tua questão em vez de escreveres. Tá bem, ok. Então, a minha dúvida era, primeiramente, são duas coisas. A primeira pergunta foi a que eu tinha botado ali, que é
quais foram os desafios legais que vocês enfrentaram, não no sentido de que estão fazendo alguma coisa que está fora da lei, mas no sentido de como vocês acham que a lei poderia se adaptar para conseguir dar suporte, não necessariamente suporte no sentido de financiamento, mas suporte, por exemplo, de segurança jurídica, nessa questão, por exemplo, que você mencionou sobre o direito de usufruto da pessoa, mas depois ela só pode vender num certo valor. Como você acha que a lei, quais foram os desafios que vocês enfrentaram para ter políticas, para ter características como essas? O que você acha que poderia ser feito para que a lei consiga dar mais segurança para projetos como o vosso? Eu penso que a lei não é tanto o problema neste momento, porque eu penso que é possível, através das leis de venda e de propriedade e de transmissão de propriedade, etc., acho que é possível fazer uma série de coisas que são interessantes. Também leis de comodato, por aí fora. Por isso, eu vejo o maior problema que estamos a ver, e também ainda não chegámos ao ponto de estar a escrever o contrato de cedência, porque ainda não estamos nesse ponto, não é? Ainda estamos no ponto anterior. Aqui realmente o que vemos como grande entrave é a questão do financiamento, ou seja, não existe uma percepção coletiva na sociedade portuguesa, seja no meio de direita, seja nos de esquerda, que o direito à habitação é uma coisa que está não trabalhada de todo na nossa sociedade e não existe uma estratégia real implementada sobre o direito à habitação. Então, as câmaras não têm a percepção de que isto é uma coisa importante, que isto realmente afeta a qualidade de vida das pessoas ou não lhes interessa. Pronto. E portanto, aqui para um projeto como o nosso, da nossa dimensão, nós só temos 5 anos e que somos sempre autofinanciados, nunca dependemos de subsídios, por aí fora. Conseguir arranjar um financiamento sem mais nem menos para um projeto de 200 mil euros é extremamente difícil. Para a compra, neste caso, do terreno. E, portanto, aqui falta-nos, eu sinto mais um sentimento que há uma necessidade de habitação e de tornar o direito à habitação efetivo na nossa sociedade e que isso é uma base de um equilíbrio de forças essencial para a não exploração do homem pelo homem. E, portanto, há que promover isto primeiro nos nossos meios, porque acho que ainda nos nossos meios nem sequer há essa percepção, e ainda mais nos meios políticos, obviamente, que eles têm muito mais força e têm financiamentos para o fazer. A nova lei de bases veio ainda simplificar tudo, muito mais. Fomos contactados por uma das câmaras, não vou falar, não é a Câmara de Montemor, é outra, para ajudar no processo de criação da dita estratégia e da implementação da estratégia de habitação, e, portanto, se a gente conseguir pôr numa Câmara ou noutra Câmara um projeto concreto de habitação e tornar isto visível, eu penso que depois vai se tornar tudo bastante fácil e que não necessariamente a parte legal é mais complicada. Por exemplo, só para dar uma outra coisa, que é a autoconstrução tornou-se extremamente difícil em Portugal. A autoconstrução, pronto, é a construção pelos próprios. Muitas vezes precisa de assistência técnica, ou seja, precisamos de um pedreiro, precisamos de um carpinteiro, mas o assistente ou o servente não é necessariamente, pode ser qualquer pessoa, desde que consiga carregar uns baldes. E, portanto, mas o que aconteceu foi que, com a criação na questão legal, a criação de muitas leis, fez com que a autoconstrução deixasse de ser possível. Ou pelo menos não ser tão fácil. Pronto. E os alvarás de construção, portanto, têm só os empreiteiros é que podem ter acesso ao alvará de construção e como tal podem ser responsáveis pela obra. E se nós não tivermos o alvará de construção, nós não podemos ser responsáveis pela obra e por quem quisermos. Nós, Minga, este ano, ao final do ano passado, conseguimos registrar a cooperativa para termos o alvará de construção e, portanto, o que bastou sermos uma cooperativa instituída, temos que pagar um seguro especial para fazermos construções de obras, nada de especial, e com isto conseguimos aceder a esse alvará. Portanto, a partir de agora, os nossos associados podem fazer autoconstrução, adquirindo e fazendo os processos burocráticos através da cooperativa, e há coisas que é preciso fazer, mas para dizer que, em termos legais, que é outra componente legal, que é a questão da construção e de quem é que constrói a casa, quem é que está intitulado a construir e como, as cooperativas facilmente conseguem dar a volta a esse problema. Pronto.
E as cooperativas também têm outra vantagem, que é não têm imposto de selo, ou seja, na compra de uma casa, a cooperativa não paga o imposto de selo, ou numa casa, de um terreno, do que for, num imóvel, ela não paga imposto de selo. Portanto, eu penso que a parte legal não é o maior entrave que nós temos. O maior entrave que nós temos é, em Portugal não há um historial nos últimos 20 anos de projetos de construção pública ou semipública ou cooperativa, e como tal saiu da nossa imaginação a possibilidade de que a habitação podia ter uma realidade completamente diferente daquela que estamos a viver atualmente. E penso que isso era o essencial, era ver algum lado que fizesse de facto um processo. Alguém está aqui a querer falar, acho eu? Temos aqui o Filipe que tinha levantado aqui a mão para colocar uma questão. Eu só no seguimento daquilo que tu estás um bocadinho a dizer, eu na sessão anterior, às 6, também falámos um bocadinho destes temas, aprendi que, por exemplo, 2/3 da habitação em Viena, que é uma capital europeia, é ou pública ou de uma cooperativa. Exatamente. É uma realidade que nem eu falo do geral de Portugal, mas se formos a Lisboa, não é isso que acontece, e portanto este modelo, não o público, mas o cooperativo, não é muito trabalhado em Portugal, foi esquecido no tempo. Filipe, não sei se queres colocar aqui a tua questão, também temos aqui algumas questões que estamos a ter do direto do live da Susana, mas eu ia só dizer ao Filipe para colocar primeiro a questão dele e eu depois passo para aqui para as questões do Facebook. Estão-me a ouvir? Sim. Ok, desculpa, é a Alexandra outra vez. Tinha uma pergunta, quer dizer, duas perguntas ligado pronto, à construção desta pequena vila. A primeira, não será se calhar mais fácil, depois do loteamento, se calhar construir casas mais básicas com materiais sustentáveis, através se calhar até voluntariados? Por exemplo, há muitos projetos à volta do mundo com o conceito dos earthships, que é tudo construído à base completamente materiais sustentáveis e reciclados, que faz a construção muito, muito barata. E pronto, essa era a primeira parte da pergunta. A segunda parte é se isto vai ser para pessoas em Montemor que já estão com bastantes problemas em encontrar habitação. Não será se calhar mais complicado eles depois irem para um sítio onde têm que construir a própria casa deles, já estão com bastantes problemas e vão para um sítio onde se calhar vão ter que fazer tudo por eles próprios e não sei. Eles não têm que fazer nada, eles não têm que fazer nada. A autoconstrução é opcional. A autoconstrução só acontece se a pessoa tiver tempo e quiser fazê-la. Se não quiser fazê-la, tem um empréstimo maior porque tem que pagar a quem faça o trabalho que ela não irá fazer. Por isso não, pode ser chave na mão, não tem que a pessoa estar em grandes complicações. Em relação à construção, na cooperativa e a Montemor existem arquitetos que trabalham há muito tempo em construção em terra e construção sustentável. Temos 2 ateliês de arquitetura aqui. E trabalham muito com taipa, BTC, a minha casa estamos a construir com palha, portanto a gente experimenta muitos métodos e tentamos encontrar os métodos mais acessíveis, com segurança, com qualidade térmica, qualidade habitacional e portanto estamos sempre a investigar tudo, aquilo que considerarmos que fizer mais sentido perante os materiais que existem, os recursos que existem, os custos que eles implicam. Mas sim, é uma construção de base e que a gente leva muito a sério os custos e o investimento sobre os custos. Ok. Como estava a falar se não é necessário a pessoa construir pelos próprios, depois é preciso tirar um crédito maior e se calhar vai ser um peso também maior para a pessoa. E em termos do tipo de construção, se calhar vão ter menos problemas, diria eu, se tudo era feito à volta de um conceito semelhante, ou senão vai o Jorge para lá, constrói a casa de palha, depois aparece o Manel e quer um contentor, e depois há outra pessoa que tem uma casa na árvore,
e depois aquilo fica tudo baralhado e um bocado... Não é assim, não é assim. Isto é um loteamento a sério, tem licenças na Câmara, tem X coisas que estão implementadas, tem que ter projeto de arquitetura e de engenharia, pá, são construções que têm que ter, quando tu compras o direito de construção é X metros quadrados, tem que ser construído com X técnicas, há princípios base, depois a coisa é especificada, sim. Ok. É um bairro normal, é um bairro normalíssimo, só que construído com materiais ecológicos, pronto, o mais possível. Mas achamos interessante a heterogeneidade na construção, porque sempre foi assim. A inovação, olhar para os recursos que estão à tua volta portanto, também não vemos assim com um grande problema. Por exemplo, com a questão da taipa, porque nós já orçamentámos a construção da habitação, não é? Com base em taipa. E conseguimos construir abaixo do preço de construção convencional, ou seja, com tijolo furado e cimento. Portanto, já conseguimos ver que é possível fazer casas sustentáveis mais baratas, efetivamente, do que casas em tijolo, portanto, e mais eficientes também. Pois. Mas sim, mas temos uma boa equipa e temos bastante arquitetos, até várias equipas que trabalham muito sobre isso pronto, e redes internacionais ligadas a isto. Ok. Obrigada. Não. Jorge, estavas a falar um bocadinho que vocês têm estudado então diversos tipos de materiais. Consegues dizer então, face àquilo que é, por exemplo, a construção comum, quais são as principais alterações que vocês estão a pensar para que o projeto seja mais sustentável? Agora estavas a falar da alteração do tijolo comum para a taipa, certo? Não, do tijolo furado. Do tijolo furado para a taipa, sim. Existe mais alguma alteração em termos de material, de concepção, que vocês estejam a pensar para ser mais sustentável e diferente da construção mais comum? Pronto, Montemor tem tido muita investigação na área da arquitetura em terra, não é? Há as oficinas do Convento, que é uma associação daqui que investiga sobre arquitetura em terra, e que entre outras coisas faz parte de uma coisa que se chama o BION, que é Build Impact Zero Network, que é uma rede internacional de construção sustentável. Estamos numa rede de construção, ou seja, estão as pessoas, estão eles, numa rede por exemplo, tem a Cana Viva, constrói em cana, tem um ateliê da Suécia, constrói, penso que em madeira e terra, tem um ateliê de Itália, tem vários ateliês de arquitetura e de construção da Europa, que constroem em materiais diferentes. E pensamos que a construção deve ser pensada de uma forma mais orgânica, mais decrescentista também, no sentido de que todos nós devemos ter conhecimentos de construção, todos nós devemos ter uma relação com os materiais que estão à nossa volta. E os materiais que estão à nossa volta é que devem definir a forma como nós construímos, não é? Se nós fazemos um teste à terra e a terra é muito argilosa ou a terra é menos argilosa, então aí optamos, vamos construir tijolo, vamos fazer tijolo burro para depois fazer a casa, vamos fazer taipa direto, ou vamos fazer, ou a terra é tão arenosa que não dá para fazer nada com a terra, temos que ir buscar pedra e temos pedra por acaso perto, e portanto, ou vamos buscar cana e a cana faz a estrutura e a terra, pronto. Há uma série ou há palha e há muitos produtores que têm cereal e depois ficam com a palha e a palha pode ser usada para a construção, portanto, nós temos que olhar para os recursos à nossa volta, temos que perceber quais são as nossas necessidades, quais são as nossas capacidades e quais são os conhecimentos que existem e depois tentar encontrar soluções adaptadas onde estamos e tentar sair também um bocado da standardização e da resposta única, até porque a beleza de Portugal e de muitos sítios é os seus centros históricos. E os seus centros históricos são feitos de casas que foram construídas de maneiras completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, com materiais diferentes. A riqueza da heterogeneidade é gigante. Hoje em dia não há riqueza de heterogeneidade, quando há heterogeneidade é porque há um projeto assinado por um arquiteto que nunca foi àquela terra e que manda uma aberração que é ali construída,
E pronto, a heterogeneidade que há hoje em dia mas antigamente havia esse cuidado de fazer uma boa abóboda, das curvas, das técnicas de construção que iam durar muito tempo, casas que duram 500, 1000 anos em terra, prédios do Iémen que têm milhares de anos e prédios em terra, portanto é perceber quais são as e sair um bocado deste convencional que na verdade não é tão benéfico para as pessoas, porque as casas depois acabam por ficar piores em termos térmicos e na verdade pelo pouco que estamos a observar agora hoje em dia até se ficam mais caras. Só pronto, é chapa 5, chega lá o empreiteiro, faz a obra, é sempre igual, é só máquinas, maximiza o lucro, faz o seu trabalho, pronto. Mas realmente a construção sustentável pode ser realmente mais barata e acessível às pessoas. Temos aqui a Susana Gomes, que está a acompanhar também através do Facebook. Ela já tinha colocado aqui algumas questões. Ela está a perguntar se este conceito poderia ser expandido aos centros urbanos e quais é que seriam os desafios, que talvez diferentes dos desafios do meio mais natural, se acomodar poderá ser um risco. E depois ela faz também aqui uma reflexão se existe uma necessidade de habitação ou se existe uma desigualdade profunda no acesso à habitação. Se um sentido cooperativo no espaço arrendado em centros urbanos não é possível. Então, são várias, vou tentar responder sem esquecer. Ela depois coloca aqui mais, mas eu depois posso Ok. ler, que ela faz aqui. É absolutamente aplicável a qualquer tipo de espaço urbano ou não urbano. Basicamente passa por um grupo, aliás isto começa, um dos grandes movimentos que existe é o sindicato na Alemanha e é mais em contexto urbano. Portanto, sem contexto urbano, claro que mais vai-se comprar é ou apartamento, ou ruínas, ou o que for, do que propriamente terrenos, que muitas vezes são difíceis ou extremamente caros. E, portanto, podem começar a comprar habitações ou em ruína ou não, e à medida que a cooperativa depois vai cedendo em troca de uma renda ou em troca das condições que considerarem aos seus membros, a utilização desse terreno. À medida que recebem essa renda ou recebem o dinheiro, depois podem pagar aquilo que compraram, podem investir em mais, mas é um negócio super seguro, super rentável e é onde vão pôr as pessoas o dinheiro. Só que vão só pôr as pessoas que têm dinheiro. E exatamente isso é o que estás a dizer, não é? A habitação existe, não é a falta de habitação em Portugal, não é o problema é a forma como ela está distribuída e a forma como a riqueza está distribuída por aí fora. E, portanto, não consideramos que a construção de raiz seja uma prioridade por aí além. Consideramos que a construção de raiz em casos pontuais, quando realmente há necessidade e não há resposta do mercado, ou não há necessidade de resposta imediata do mercado, que se pode pensar e que, em segundo lugar, quando há esses problemas, construindo de raiz, podemos rebentar a bolha que está criada na construção. Portanto, não consideramos de todo que é necessário construir mais, achamos mesmo que é realmente para ser mais equitativo. Acho que talvez havia mais uma outra, mas pergunta. Quais eram as outras perguntas? Ela diz aqui o projeto é muito rico na sua essência e se existisse num centro urbano seria muito interessante, mas que se seria possível chegar a todos ou não. É mais aqui uma reflexão. Sim, para chegar a todos ou não. Por exemplo, qual é o orçamento de Estado anual para subsidiar rendas? Quando nós estivemos na Assembleia, pronto, e depois da altura houve a questão da lei de bases, a Minga foi ouvida na Assembleia da República sobre as nossas opiniões e uma coisa que nós dissemos é, em vez de criarmos todos os anos milhões e milhões de euros para rendas, que subsidiar rendas, que ainda por cima, quando a gente subsidia uma renda, nós estamos a criar um influxo no mercado imobiliário que vai fazer com que as rendas em média subam e vão absorver o subsídio e no fundo para a pessoa é a mesma coisa. Pronto, e basicamente é uma transferência de dinheiro do Estado para o senhorio, porque vai haver uma inflação. E, portanto, primeiro estamos a gastar dinheiro do Estado todos os anos a subsidiar rendas, em segundo lugar elas não fazem nada para o direito à habitação porque os preços vão subir.
Portanto, se em vez de fazermos isto, se pegássemos nesses milhões todos e começássemos a construir habitação ou a comprar edificado que pudesse ser reabilitado, portanto, pegávamos naqueles milhões todos, comprávamos as ruínas e começávamos a reabilitar para dar às pessoas para habitar a troca de X valor e um valor que as pessoas pudessem pagar, até pagar o valor da reabilitação, por exemplo. Ao final de 30 anos, esse fundo que foi criado recebeu o dinheiro todo e pode continuar sempre a fazer novas atividades. Ou seja, o Estado, em vez de estar todos os anos a pôr dinheiro infinitamente nos bolsos dos senhorios, se fizesse realmente os projetos de habitação, financiasse projetos de habitação com esses direitos, iria pronto, resolver mais o problema. E agora, por acaso, lembrei-me da outra pergunta, que era a história do comodato. O comodato pode ser um problema... pode ser uma cedência por direito de uso a X anos, em troca de um X valor durante X anos. Pode-se pensar o contrato de muitas maneiras, agora ainda não estamos propriamente a pensar em nesses detalhes, porque estamos infelizmente numa fase muito anterior. Yeah. Pronto, temos aqui outra pergunta que o Tiago colocou aqui. Porque ele queria saber se existe um horizonte de uma associação ou federação de cooperativas habitativas para haver uma maior atenção do público e uma maior influência política. Sim, o problema, existe a federação, como eu disse, existe a FENACHE, que é a Federação Nacional de Cooperativas de Habitação Económica, e a pessoa que está à frente e a federação tenta manter as atividades e tenta que os seus membros vão... Mas a verdade é que o que está a passar em Portugal há 30 anos, que é a individualização da sociedade, a separação das pessoas, e o que aconteceu foi que as cooperativas deixaram de existir, e uma federação de cooperativas só existe cooperativas, e as cooperativas só existem se houver vontade das pessoas para se organizarem coletivamente para as acontecer. E portanto, isto é um processo cultural, é um processo que não passa por criar um projeto, passa por criar uma cultura. E infelizmente temos que criar uma cultura porque o nosso país entrou, e não é só a nossa, há muitos, mas entrou numa fase de individualização total das pessoas, e agora está a agravar com esta pandemia, com as pessoas cada vez mais separadas e com medo umas das outras, e não estou a ver como é que... Portanto, se não houver... Tenho um bocado de medo que se não houver uma organização de base em que as coisas, quando se fala do bottom-up, não é uma estrutura, um organigrama. O bottom-up é, de facto, as pessoas serem amigas, conhecerem-se, viverem, partilharem necessidades, dificuldades, desafios, problemas, etc. Porque convivem no mesmo território, falta de água, falta de comida, não falta educação para as crianças, etc. E aprenderem a desenvolver as soluções para os seus próprios problemas. E depois, a partir daí, começam a surgir estruturas maiores dessas organizações. E eu sinto mesmo que nós entramos Nós estivemos aí, depois do 25 de Abril nós estávamos aí. Nos 10 anos que seguiram ao 25 de Abril havia isto tudo. Havia federações de cooperativas de todas as áreas de cooperativas, havia projetos de habitação, havia projetos agrícolas, havia tudo e mais alguma coisa. Que foram destruídos com a entrada da União Europeia e o que estamos a ver, que é a entrada num sistema que, por um lado, veio destruir, por exemplo, as cooperativas agrícolas e os processos da reforma agrária, que veio devolver as terras aos antigos latifundiários, que veio destruir as cooperativas de habitação para impor o mercado bancário na habitação e em tudo, porque basicamente quando Portugal entrou na União Europeia vem privatizar todos os bancos, e portanto isto é uma história muito mais abrangente e que veio com estes 30 anos de processo e com a entrada na Europeia, o dinheiro, as pessoas pensaram que estava a fazer muito dinheiro, cada um por si, etc. Pronto, entramos nesta mentalidade e pronto, agora temos que construir o bottom-up, que é mesmo quem é que ao meu lado quer construir uma casa e como é que a gente vai resolver isto coletivamente. Temos ou não temos empatia suficiente para conseguirmos fazer isto em conjunto, porque infelizmente a federação sente que há falta da base, ou seja, a federação até quer puxar, mas depois se não há base, não há pessoas a organizarem-se, a terem necessidade de dizerem tenho necessidade, então depois a federação não consegue fazer nada porque não há ninguém. E portanto penso que neste momento precisamos de nós mesmos a percebermos que isto é uma questão fulcral
e depois e começarmos a tentar organizar alguma coisa e algumas respostas concretas para que isso possa ser visível para os outros e que eventualmente possa mudar alguma coisa. A Jussara também tem aqui uma questão anterior à do Tiago, que pergunta que para o vosso projeto se já existe definição, já é essa definição sobre a urbanização, do loteamento como um todo, e se vocês já definiram quais é que vão ser as áreas comuns, por exemplo, da lavandaria que tu tinhas citado. Então, o bairro em si tem, este em concreto, pois cada loteamento tem as suas especificações, não é? Há um licenciamento que diz que aquelas casas são para habitação, aquelas casas são para comércio, aquelas casas são para não sei o quê. E que isto vem com o PDM, vem com outras coisas. Mas então, as casas que são para habitação estão definidas. Não exatamente como é que vão ser, não exatamente a disposição, mas mais ou menos onde é que vão estar e que áreas é que podem ter máximas, isso está definido. Porque isso é o que está no projeto e a gente não pode mudar. A questão de espaços coletivos, isso iria a ser definido num processo que iria acontecer numa fase mais adiantada, com que envolvesse os próprios futuros moradores e que eles próprios definissem aquilo que são as prioridades nas suas necessidades. Portanto, queríamos deixar o máximo da construção, não queríamos que fosse uma... É isso, não, podíamos chegar aqui e os economistas fazem um plano, os arquitetos fazem a coisa, os urbanistas outro, e a gente faz o plano para as pessoas. E não estamos a querer fazer isso, queremos que isso seja feito o mais possível pelas pessoas, havendo obviamente uma equipa de mediação e uma equipa técnica que tem que depois tomar certas decisões, mas o mais possível. Portanto, isso ainda não está definido e seria definido pelos moradores. Eu não sei se temos aqui mais dúvidas, questões, reflexões para o Jorge. Já temos aqui pouco tempo de sessão, antes de fecharmos. Pronto. Também temos aqui mais algum comentário no nosso Facebook. Pronto, deixo aberto o convite a todos que estão a ver para se souberem projetos de habitação, se souberem outras pessoas para passarem o nosso contacto. O nosso site é www.mingamontemor.pt. Chamamos-nos Cooperativa Integral Minga e se quiserem nos contactar, estamos à procura de parcerias para pensar a habitação e para lançar este debate em Portugal e, para além disso, e mais que tudo, mais do que o debate, para implementar coisas concretas e que ao mesmo tempo também resolvam o problema a quem quer pôr as suas poupanças, etc. Ou seja, nós estamos a perder uma oportunidade para todos, no fundo. Porque estamos a deixar que os bancos e algumas estruturas fiquem com os rendimentos todos e com toda a estrutura. Mas no fundo eles estão a fazer tudo com a nossa necessidade de casas e com o nosso dinheiro que é poupado. E portanto, se nós quisermos sair um bocadinho deste esquema, conseguimos. E uma coisa que não existe em Portugal são bancos éticos, mas as cooperativas de habitação e as cooperativas em geral podem funcionar no fundo como uma banca ética entre os seus membros e entre membros. Ou seja, se os seus membros decidirem emprestar à cooperativa para a cooperativa fazer um projeto de habitação, assinando um contrato, explicando as condições, etc., é possível. E é possível pagar uma taxa de juros de volta. E, portanto, em vez de estarmos a dar esse dinheiro aos bancos, se nos organizarmos... E, no fundo, a maçonaria e as maçonarias era a malta que andava a construir casas e as pessoas muito ricas andaram no sistema imobiliário, o Trump e os seus pais e os seus avós andaram nisto e outras pessoas. E, no fundo, a gente está a deixar estes espaços que completamente dominam as nossas vidas para outros e a ficarem... Pronto, e acho que realmente temos aqui uma possibilidade de uma alternativa que só depende de nós. Muito obrigada a todos por terem participado nesta sessão. Esta é uma iniciativa do Festival O Mundo LX, que é um festival de sustentabilidade sobre diversas temáticas que está a decorrer até o dia 17 de outubro em Lisboa, e temos também um conjunto de eventos online. Podem ir a umundo.pt para consultar o programa completo, onde podem-se também inscrever noutras sessões que vão existir sobre diversos temas
de sustentabilidade. A habitação é um deles, mas temos também outros temas sobre energia, sobre alimentação, sobre plásticos, em que se podem inscrever. Muito obrigada e boa noite a todos. Até à próxima. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.